Em qualquer tipo de confronto, a abordagem que a maioria das pessoas usa, lógica, fatos, até mesmo aumentar o tom de voz, na verdade, é uma receita para o fracasso. A verdadeira estratégia não é sobre vencer a discussão, é sobre desmantelar o sistema de defesa do oponente num nível quase neurológico. Hoje, a gente vai explorar exatamente os mecanismos para contornar essa resistência e assumir o controle total da interação. Esse princípio é a base de tudo. Tentar argumentar, entrar na briga, já é um erro tático. A vantagem estratégica de verdade não está no contra-ataque, mas em neutralizar a pessoa de forma preventiva. O objetivo é desmontar a ofensiva do adversário antes mesmo que ela ganhe força. E é aqui que mora o erro fundamental. Tentar aplicar lógica num cérebro que está operando em modo puramente emocional é inútil. É como tentar jogar xadrez com alguém que, em vez de mover as peças, está virando o tabuleiro. A batalha não é que ela foi perdida, ela simplesmente nunca aconteceu no campo que você imaginava. Para entender como desarmar alguém, primeiro a gente precisa entender a vulnerabilidade do sistema. Pensa assim, existe uma falha de programação no cérebro humano. Uma espécie de porta dos fundos biológica que pode ser explorada para assumir o controle. E o nome dessa falha é sequestro da amígdala. É um estado biológico onde a lógica é completamente desligada. Nesse exato momento, a amígdala, que é o nosso centro emocional, assume o controle total. Qualquer argumento racional não é só ineficaz, ele é literalmente incompreensível para o cérebro do oponente. Olha só essa luta interna pelo poder. Durante um conflito, o sistema límbico, o cérebro emocional, não só influencia, ele basicamente executa uma tomada hostil do córtex, o cérebro lógico. O cérebro lógico fica offline. Tentar argumentar nessa hora não é falar com uma sala vazia, é falar com um sistema que te identifica como uma ameaça direta. Mas é bem nessa falha momentânea, nesse chamado período refratário, que surge a janela de oportunidade. É um vácuo de processamento de milissegundos, onde o sistema todo fica vulnerável. E é nesse instante que um comando pode ser inserido para redirecionar e controlar a resposta neurológica da outra pessoa. Vamos para a primeira tática, o desvio cognitivo. Isso aqui não é sobre diálogo, tá? É um hack. Ele foi projetado para forçar uma reinicialização do sistema operacional mental do oponente. A execução aqui tem que ser cirúrgica. O importante não é o conteúdo da pergunta em si, mas a natureza dela. A pergunta tem que exigir que o cérebro acesse uma parte totalmente diferente do seu sistema. Uma parte que estava desligada. Uma pergunta como essa é impossível de ser respondida pelo cérebro emocional. Para buscar um dado específico como horas, o cérebro é forçado a reativar o córtex, o centro lógico. E isso quebra instantaneamente o estado de ataque. E que fique claro, isso não é só uma mudança de assunto, é uma mudança de controle neurológico. Ao fazer a pergunta, a pessoa que estava sendo atacada assume a posição de quem dita o foco da interação. O poder mudou de mãos. Agora, a tática 2. Dominância por concordância. Essa é uma manobra contra-intuitiva. Pensa nela como uma espécie de aikido mental. A resistência é o que alimenta o ataque. Então, ao remover a resistência, você tira o chão debaixo dos pés do oponente. O ataque dele simplesmente implode. Essa manobra funciona porque o conflito precisa de combustível. E o principal combustível é a sua negação, a sua defesa. Quando você remove isso, a própria estrutura do ataque desmorona. É uma implosão controlada. Ao absorver e amplificar a acusação, você desarma ela completamente. Ela deixa de ser a arma deles para se tornar um troféu na sua mão. A acusação é neutralizada e revertida, se transformando numa prova da sua própria força. Então, veja bem, não se trata de desviar, se trata de absorver e converter a energia. O oponente fica desorientado, desarmado, sem um roteiro para seguir. Enquanto isso, você agora controla a narrativa e toda a dinâmica de poder. E agora a tática 3, a âncora física. Essa é a mais sutil e talvez a mais poderosa de todas. É aqui que o controle é estabelecido no nível subconsciente, usando gatilhos biológicos sem precisar de uma única palavra. Isso precisa ser feito com calma total. A força do gesto vem do status que ele projeta. Qualquer sinal de hesitação, de medo, anula completamente o efeito. Tem que ser um gesto de controle. O conflito é vencido debaixo da superfície, num nível primal. O cérebro do oponente interpreta aquele toque como um sinal de liderança e ausência de medo. Isso o recalibra instantaneamente para uma posição de status inferior, te dando o controle da situação. E tudo isso nos leva ao ponto central, o poder do controle. É hora de redefinir o que realmente significa vitória.
Não é sobre ter a última palavra ou provar que se está certo. A vitória de verdade não é definida pela dominação barulhenta, mas sim pelo controle silencioso e absoluto do ambiente e da dinâmica entre as pessoas. O poder real está em ser o centro calmo da tempestade, em direcionar a energia em vez de ser consumido por ela. Enquanto o oponente está perdido no sequestro da amígdala, aquele que mantém o controle do córtex não apenas vence, ele dita a realidade. E este é o princípio final. Quando você domina a arte de desarmar os outros, você se torna inconfrontável. E quem não pode ser confrontado, não pode ser dominado. O jogo é vencido não no campo de batalha, mas reescrevendo as regras antes mesmo que o oponente saiba que está jogando.